a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é testemunhar aquilo que Deus fez na vida dele. É a forma mais fácil de chegar às pessoas. E o Espírito Santo é que realmente vai convencer. Então essa pessoa vem. Segundo, a ansiedade. A pessoa fica ansiosa, ela quer, se ela puder empurrar a pessoa para dentro da igreja, você entendeu? Esses dias eu deparei com um problema com uma pessoa muito ansiosa, ela precipitou com a pessoa e teve uma decepção por ter precipitado, entendeu? Tentando empurrar a pessoa, não é? Então, muitas vezes, uma dona de casa converte, ela quer que o marido dela converte de todo jeito. Uma vez uma senhora me procurou e falou assim, pastor, o senhor vai ter que convencer o meu marido. Ai, meu Deus. Pastor, eu falei com ela, Espírito quem Santo. sou eu? Eu falei com ela, quem sou eu para Poxa, convencer né? seu marido? Aí falei com ela, sabe o que vai convencer seu marido? Em primeiro lugar, o Espírito Santo. Segundo, seu testemunho. Em casa, como esposa. Até Você porque que a vai Bíblia mudar. fala, né, que a mulher não que é? tem o Senhor, a postura dela, ela atrai. Lógico, né? Aqueles, com o marido certeza. mesmo. Quem não Mas eu acho que ela leu o texto, ela leu lá, e o Ademar Guerra convencerá, convencerá do pecado, da justiça do juiz. Porque aí vira Não, um legalismo, né, pastor Rogerinho? Com certeza. Não, e pressiona a gente, porque a gente recebe uma pressão que, né, nós não temos essa questão, a gente prega, fala da palavra, mas eles vêm e botam a pressão em cima da gente. Aí eu vou mandar fulano aí. Tem que fazer alguma coisa. Você entendeu? Você tem uma forma, mas eu botei dentro da forma e já sai bolo, né? Assim não. Você entendeu? Quem convence é o Espírito Santo. Então fala com a pessoa. Tem que explicar isso, não é fácil, não. E isso acontece muito, sim, de muitos, eu até brinquei um pouquinho antes aqui, aparece muito Espírito Santo lá, né? Na clínica da alma. Oh, meu Deus. Então, assim, e aí, assim, dá de tudo, né? Então, muitas vezes chegou o cônjuge que diz que a mulher está com problema e os filhos, né? Então, eles têm que ser atendidos, têm que ser acompanhados, têm que ser que estão mal, estão precisando de cura, porque não sei o quê, não sei o quê. E às vezes quem está precisando é quem levou, né? Então essa pessoa, ela fica assim com aquela pressão, não porque a minha filha está não sei o quê, meu filho está não sei o quê, meu cônjuge está com isso, a minha mulher, E aí vem, começa a pressionar, telefona toda hora, e não sei mais o quê, e vai lá pessoalmente, até agora não chamaram, porque a pessoa está mal, está não sei o quê, não sei o quê. Mas muitas vezes é a pessoa que está precisando, sabe o quê? Entendi. Uma experiência com Deus. E aí acaba trazendo o quê? Dano para o cônjuge, dano para os filhos, uma opressão para cima, e às vezes o cônjuge não está nem um pouco... Primeiro que ele nem quer. Já pegou antipatia a respeito de pastor estar atendendo, de psicólogo, de psicopedagogo, de psiquiatra. Então, sabe, uma das coisas que nós temos que aprender é a gente depender do Senhor. E depender do Senhor não quer dizer que você não vai fazer nada. Né? Muitas vezes as pessoas acham, quando a gente diz assim, olha, você tem que esperar em Deus, achar que é cruzar os braços e não fazer nada. Não é isso. Existem algumas coisas que eu posso fazer sem jogar uma pressão, um jugo sobre os ombros das pessoas. Hoje, quantas pessoas que não querem estar na igreja, porque às vezes ou alguém da família, ou a mãe, ou o pai jogou aquela pressão em cima, não é? Ou seja, tem que converter, senão você vai para o inferno. Aceita Jesus. Aceita Jesus que A resolve pessoa às vezes tudo. faz a oração obrigada. Eu Exatamente. aceito. E... É para ficar livre da situação. Isso. Não é por aí. Da mesma forma, na nossa área, né, de restauração e cura. Então, às vezes nós temos uma pessoa, às vezes até um membro da família está com um problema, mas é tão sufocante o sistema de controle, de resolver, de decidir, você vai fazer, você vai ser atendido no psicólogo, você vai na clínica da alma, você vai para o Moriá, você vai não sei para onde, que não funciona assim. Uma vez uma senhora, um casal, trouxe a filha para ser atendida. E na realidade, essa senhora, que era assim, uma extremamente dominadora da família, ela chegou e falou assim, olha, eu trouxe a minha filha aí, mas ela nem sabe que está vindo aqui para a clínica. Eu disse que era... Está tudo errado, irmão. Eu não vou nem atender ela. Pode voltar. Não, mas foi ela muito já difícil. mentiu no início. Já mentiu. Então, foi muito difícil trazê-la aqui. Minha irmã, não é assim que se faz as coisas.
A pessoa tem que vir por livre, espontânea vontade, porque ela tem que entender que ela precisa de restauração, ela precisa de cura, Claro. entendeu? Porque esse é o princípio, ou seja, eu sei que estou doente, eu preciso de ajuda. Se a pessoa vem amarrada, ela vem pressionada, muitas vezes porque o pai e a mãe quis, na verdade ela só está cumprindo, é proforme apenas. Não é? E na realidade não vai acontecer nada no coração da pessoa. Pelo contrário, vai ficar revoltada, vai ficar se sentir enganada, traída. E aí piora o caldo. Pior ainda. Eu acho que a gente pode até deixar um convite aí para quem está assistindo, Isso, né? joia. Às vezes você passou por alguma situação onde te pressionaram, te obrigaram a mudar, que você tem que vir do jeito que você está. Aquilo que Deus tiver que trabalhar na sua vida, Ele mesmo vai falar. Eu falo que Deus nos ama do jeito que nós somos. Exatamente. Mas nos ama mais ainda para não deixarmos do jeito que estamos. Mas é algo que o Senhor vai transformando, o Senhor vai trabalhando. Né? Mas venha do jeito que você está. Fala assim, eu vou esquecer aquilo que me falaram, vai lá, procura Exato. Clínica da Alma. Tem ali o culto dos jovens adultos também, todo sábado, 19 horas, pode me procurar, o pastor Leozão. Tem vários lugares, né? Para poder ir, porque às vezes a gente fica resistente. E a gente tem que entender uma coisa, que cada pessoa, o tempo de cada um é diferente. Isso. O tempo na minha vida, de Deus na minha vida, é diferente, comparado com outras pessoas. Não é? Então, assim, não adianta, a gente tem que entender o tempo das pessoas, porque no momento que acontecer o agir de Deus, as coisas vão ser muito mais fáceis. Às vezes, aquilo que a gente acha difícil demais, nossa, essa pessoa, no tempo de Deus, né, as coisas são rápidas. Inclusive, eu quero aproveitar, falar em tempo de Deus, dizer que é o tempo de você poder se inscrever na nossa escola de restauração. É tempo de Deus para você. Agora. Não estou, pressionando você não, mas estou dizendo que as nossas inscrições já estão abertas para o dia 14 agora de abril. Reinicia a nossa escola de restauração, onde nós vamos ter os 3 módulos aí, módulo 1, 2 e 3, tanto à tarde quanto à noite. Então você pode entrar em contato aí nos nossos telefones, pode mandar um e-mail para nós, que a gente vai responder e explicar direitinho como você pode fazer, parcelar e tudo mais. E também a nosso acampamento Clínica da Alma, que vai acontecer dos dias 25, 26 e 27, também agora de abril, lá no sítio Greenpeace, né? Tivemos um agora no final do mês, foi excelente, semana passada, foi um tempo precioso que Deus nos deu. Tínhamos lá quase 120 pessoas, foi uma experiência muito boa. Vários irmãos de outras cidades que vieram de outros estados. Então, organize o último final de semana de abril, lá no Greenpeace em Contagem, também os mesmos telefones que você pode fazer contato, envie o seu e-mail que a gente vai responder para você. E aqui no versículo fala que o Espírito Santo nos convence do pecado, a gente falou, da justiça e do juízo. Vamos falar um pouquinho da justiça aí, pastor Rogerinho? Antes disso, Carol, eu queria voltar no assunto anterior com relação, porque a gente colocou muito foco na pessoa que não tem o Senhor, né? O convencimento do Espírito naquele que não tem o Senhor. Mas nós que já temos o Senhor e que já temos uma caminhada com o Senhor e que temos o Espírito dentro de nós também precisamos ser convencidos pelo Espírito. É verdade. E um grande número de problemas que muitas vezes nós nos deparamos com eles situações de pessoas que se intitulam, né, Espírito Santo, ou acham que estão sendo usadas pelo Espírito e tentam trazer um convencimento, estabelecendo primeiro o juízo. Exatamente. Então, antes mesmo de uma exortação em amor, que assim deve ser, ele já traz logo o peso do juízo e da culpa. E isso faz com que muitas feridas sejam causadas dentro da igreja por pessoas que já experimentaram o novo nascimento e situações, inclusive, que levam pessoas a esfriar na fé e no seu relacionamento com Deus e com o Espírito de Deus. Então, algumas profecias que não vêm com o intuito de edificar e de exortar, mas de estabelecer juízo.
Então ela vem primeiro como com uma forma de juízo. Então, vigie, porque o Espírito ele vai fazer uma obra, mas ele vai fazer uma obra primeiro convencendo você, né? Isso. E depois que ele te convencer, e ele sabe como fazer isso, né? Ninguém sabe melhor do que ele. Por isso que essa é a função dele, né? E aí sim, depois que você é convencido pelo Espírito, esse convencimento do Espírito vai gerar, aí entra a segunda questão, vai gerar dentro de você essa necessidade de arrependimento, essa necessidade de mudança, essa busca que vai vir dentro de você em buscar a justiça de Deus. Agora, essa justiça de Deus, ela é manifestada através da graça de Cristo Jesus. Então, não há em nós uma justiça que possa nem maquiar. Nem isso. Nem maquiar. Isso. Né? Então, aí sim, esse convencimento gera em nós, gera em cada um daqueles em quem o Espírito trouxe esse convencimento, dessa manifestação da justiça de Deus, dessa manifestação de Jesus como o sol da justiça brilhando em nós. Amém. Sabe? Aí começa o processo de transformação. E aqui, hoje nós estamos começando a falar, essa semana toda nós vamos falar, né, o que o Espírito Santo ele faz por nós. Dá uma breve, assim, daquilo que nós vamos estar trabalhando durante essa semana? Vamos sim. Nós vamos, até eu trouxe uma colinha, né? Para ficar igual você assim, tá com uma colinha? Então nós vamos abordar a questão que o Espírito Santo nos regenera, né? A segunda coisa que nós vamos abordar, ele nos conforta, né? Ele nos ensina, ele nos santifica, ele nos guia, ele intercede por nós, né? Ele nos dá dons, ele nos fortifica, nos faz frutificar também e ele nos vivifica. Pelo menos vamos abordar esses temas aqui e obviamente que nós queremos falar um pouco de cada um, claro, né? Abordando dentro da área que a gente atua, né? E consequentemente, a partir daqui, no momento que nós sabemos o que o Espírito Santo faz, ele vai gerar em nós quando nós abrimos as janelas da nossa alma. Pois é, então para a gente fechar, Pastor Guerra, ora por nós, né, sobre aí o pecado, a justiça e o juízo, para a gente fechar isso hoje e amanhã a gente continua. Eu queria fazer um apelo aqui para quem está nos assistindo. Talvez a pessoa ainda não teve essa experiência com Jesus, né? Ele tem liberdade, já que ele está nos vendo aqui, nós não estamos vendo, né? Então ele vai ter muito mais liberdade, né? De que o Espírito Santo alcance ele agora e convença ele do pecado. E ele abre o coração. Queria orar fazendo esse apelo. Amém. Você que está nos assistindo agora, gostaria que você colocasse a mão no seu coração. E se você quiser fazer essa confissão comigo agora, você faça, mas faça de coração. A palavra diz que nós devemos confessar com os lábios, mas crer no coração. Fala comigo agora, confesse. Senhor Jesus, neste momento, eu abro o meu coração para o Senhor. E com os meus lábios, eu confesso Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E creio que Jesus Cristo nasceu, morreu, ressuscitou e está agora à destra do Pai. Senhor, eu arrependo dos meus pecados. Peço perdão por tudo que eu fiz que não é do Senhor. Muda a minha vida agora, Senhor. Transforma o meu ser. Escreva o meu nome no livro da vida, pois com os meus lábios eu declaro que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida. Amém. Jesus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.